gentileza. Abra sua Bíblia comigo em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Quero pregar subordinado ao tema incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Como eu disse, né? Depois de uma glória, de um fogo que Deus já derramou aqui terrível nessa casa, mas eu digo para vocês, ainda tem mais ainda. Vamos ver, tem uma tradução aí que diz: não apagueis o fulgor do Espírito. Coloca essa tradução, por favor. Todos encontraram? Amém? Diz o texto sagrado: não apaguem o Espírito, não extingais o Espírito. Essa tradução é linda. Não apagueis o fulgor do Espírito. Pode ocupar o assento. Esse texto aqui, em determinado momento, eu já li aqui na igreja, mas hoje é uma outra visão, uma outra mensagem, tá bom? Não tem nada a ver do que... Eu nem lembro quanto tempo faz, mas eu sei que eu já li esse texto com os irmãos e já fiz uma reflexão sobre ele. Pois bem, a atuação do Espírito Santo, com frequência nas Sagradas Escrituras, é relacionada à ideia simbólica de fogo. Por exemplo, em Apocalipse 4:5 diz que tem 7 lâmpadas que queimam, que ardem diante do trono de Deus, e são a representação dos 7 Espíritos, ou a manifestação perfeita do Espírito Santo sobre a vida da sua igreja, do seu povo. Em Mateus 3:11, João Batista dá esse testemunho e diz: e ele virá e vos batizará com Espírito Santo e com fogo, se referindo, no caso, ele é Jesus. Em Atos 3, no grande e poderoso derramamento do Espírito Santo, quando se cumpre a promessa em Atos 2, e ali o texto diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O fogo do nosso Deus, o Espírito Santo, fala de uma vida, primeiro, purificada. O fogo de Deus purifica toda a imundícia do pecado. Fala também de uma vida aprovada por Deus, porque o fogo, ele tira as impurezas e nos coloca em uma posição de aprovação, de um caráter aprovado, de uma fé aprovada perante Deus. O fogo ainda fala de uma vida fervorosa, pegando fogo, uma vida exuberante, aquela vida que transborda no Espírito, e ainda uma vida vigorosa, aquela vida forte, né, no Espírito. Neste contexto aqui imediato, o que é o contexto imediato? É os versículos anteriores e os versículos posteriores. Aqui de 1 Tessalonicenses, eu vou falar do contexto imediato aqui, do versículo 16 apenas, tá? Ao versículo 20. Então, nesse contexto imediato, pelo menos 4 coisas que podem sufocar, suprimir o fogo do Espírito de Deus na vida de um crente. O primeiro dele, como está escrito no verso 16 aí de 1 Tessalonicenses, alegrai-vos sempre, é um mandamento, né, se alegrar. Então a falta de alegria, e quando eu falo de alegria, estou falando da alegria produzida pelo Espírito, que é a alegria da salvação, é a alegria de ser um crente salvo, é a alegria do céu, é a alegria de Deus na vida desta pessoa. Então a falta de alegria, ela é perdida como? Através da prática do pecado. Escute, pecar, todos pecam, inevitavelmente, mas depois que nós entregamos a vida para Jesus, Jesus nos alcançou, Jesus nos salvou graciosamente, sem mérito nenhum nosso, tudo dele. A partir deste momento que ele nos salva, o Senhor Jesus, ele nos liberta da escravidão do pecado. Logo, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Mas mesmo assim, se eu não vigiar, se eu não mortificar minha carne através de uma vida de devoção, de leitura da palavra, uma vida de cultuar a Deus diariamente, então faz com que abra-se uma brecha para que as tentações acabem me vencendo.
entende? Mas isso não é mais para o crente que foi regenerado, nasceu de novo, é uma nova criatura. O pecado já não é mais uma prática diária, o pecado é um escorregão, vamos dizer assim. A pessoa não vigiou, então ela peca, mas pecou por quê? Porque não teve força para vencer? Não, porque não vigiou, porque conforme eu disse, não orou, e ele acabou pecando. A Bíblia diz em 1 João 3,8, que aquele que vive na prática do pecado, esse é filho do diabo. Então, o único que pode nos libertar da prática do pecado é somente o sangue de Jesus Cristo. E Ele nos liberta, quando Ele nos liberta, porque veja só, quando você estava no mundo, você pecava e não sentia mal-estar nenhum. Hoje você é crente, quando você peca, você sente tristeza, porque é uma tristeza que te leva ao arrependimento, ok? Agora perceba uma coisa, Davi viveu isso, ele perdeu, ele suprimiu, né, o agir do Espírito, mover do Espírito na vida dele, e no caso da alegria, porque a alegria está vinculada à pessoa do Espírito Santo, quando ele pecou, e ele diz no Salmo 51:12, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E por que ele está pedindo de novo? Porque ele tinha perdido. Perceba, está reinando, mas não tem mais a certeza da salvação. Tem coroa na cabeça, mas já não tem mais a alegria da salvação. Então o fato de você estar aqui nesse culto, nessa noite, não significa que você tenha a alegria da salvação. O que garante que você tenha a alegria da salvação é quando verdadeiramente você se entrega por inteiro ao Espírito Santo de Deus. E é Ele que te faz vencer todas as barreiras, amém? O próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que aqui em forma humana, o verbo divino, né? Jesus, ele vibrava de alegria no Espírito Santo pela salvação concedida aos humildes. Está escrito em Lucas 10:21, quando Jesus, o texto diz, e ele alegrou-se no Espírito Santo. Irmão, essa palavra alegrou-se ali, agaliasses, no grego, ali que está, esta palavra significa uma alegria que jorra, é uma alegria assim, que o texto grego dá a entender que Jesus dançou. Veja só, Jesus dançou de alegria, foi uma alegria exuberante, abundante, que fez ele ali dançar de alegria. Por quê? Porque o Pai concedeu a salvação, revelou o plano da salvação, que é através de Jesus, para os seus servos, ou para os humildes, as pessoas que recebem humildemente a mensagem do Evangelho. Então faz uma coisa, por favor, não perca nunca mais essa alegria, a alegria da tua salvação. Se Deus te deu a segurança, a certeza da salvação, guarde esta coroa para que ninguém a roube mais. Outra coisa que pode suprimir ou sufocar o fogo do Espírito Santo é a omissão. O que é omissão? Deixar de lado a vida de oração. O verso 17 aí diz: orai sem cessar. Essa palavra sem cessar também significa sem omissão, sem interrupção. Escute, em 1 Samuel 12:23 está escrito, Samuel disse: enquanto a mim, longe de mim, que eu peque contra Deus, deixando de orar por vós. Então Samuel considerava que se ele não orasse, ele estaria pecando contra Deus, o pecado da omissão. Então entenda uma coisa, não orar ao Senhor diariamente é sim pecado, e é uma coisa que precisa ser alinhada na nossa vida. Falta de oração é sim pecado de omissão. Há tantas coisas para se orar pela nossa vida, pela nossa família, pelas almas, pelo reino de Deus, pela igreja, pelas pessoas que você... Irmão, tem tanta coisa para ser orada nesse mundo, tantas pessoas para a gente interceder, tantos momentos para a gente se relacionar com Deus. É muita coisa, minha gente, é muita coisa. Então entenda uma coisa, quando ali Samuel diz, deixando de orar, eu não vou pecar deixando, a palavra deixando no hebraico é hadal, que significa deixar incompleto, parar. Ou seja, uma vida sem oração é incompleta, é uma vida paralisada. E quem é que nos capacita a orar? Ele, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a orar. Eu sempre esqueço quem disse essa frase, mas alguém disse: se você não vencer o pecado, a frieza espiritual, com a oração,
esse pecado, essa frieza vai te tirar da vida de oração. Então nós precisamos verdadeiramente aumentar o fluxo da nossa vida de oração, a intensidade com que nós oramos. Romanos 8:26 diz que, aí você fala, mas eu sou fraco. Ok, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O texto diz, e Ele ajuda, sabe o que significa ajudar? Vir socorrer. Então quando você se sentir fraco, saiba, o Espírito está vindo ao seu encontro para lhe socorrer. Ele te socorre. E ali quando você nem sabe, às vezes você está orando e não está entendendo direito, você está orando fora do que Deus quer que você ore, fora da vontade, está orando tudo errado. Aí vem o Espírito Santo, intercede e ajeita aquela oração e torna a sua oração eficaz. E aí vem o Pai e manifesta a resposta sobre a sua vida. Terceiro problema que pode ocasionar também, não esqueça, a falta de alegria, a omissão, essas coisas apagam, sufocam a obra do Espírito. Terceiro, a ingratidão que é amiga da murmuração. Eu vou repetir isso aqui, a ingratidão que é amiga da murmuração. Uma pessoa ingrata automaticamente vai andar de mãos dadas com a murmuração. Está no verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando eu não entendo a grandiosa, a terrível obra de salvação e libertação que Jesus fez na minha vida, quando eu não entendo isso, meus irmãos, eu passo a murmurar pelo que eu não tenho, em vez de ser grato pelo aquilo que Deus já fez na minha vida. Então eu tenho que entender, enquanto eu não dimensionar a grandeza da salvação, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso que desceu na terra em forma humana, que se entregou na cruz, carregou a cruz, foi colocado na cabeça dele uma coroa de espinho, teve o seu lado furado, o seu corpo retalhado, todo moído. Enquanto eu não entender que Jesus carregou todo o peso do pecado, a ira de Deus contra ele, que aquela ira era nossa e Jesus tomou o nosso lugar, enquanto eu não entender isso, que Jesus me libertou do pecado, que Jesus já me libertou dos vícios, que Jesus já me libertou de uma vida promíscua, eu não vou conseguir ter uma vida de gratidão, entende? Eu entendo que numa multidão como essa que está aqui, tem muitas pessoas que estão vivendo dias difíceis, dias complexos na sua vida, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com os filhos, problema na própria saúde, problema na vida emocional, problema que não falta, meus queridos. Mas enquanto eu não entender que aquilo que Deus fez é maior do que o que eu estou passando, eu não vou conseguir agradecer. Mais são os benefícios de Deus do que as lutas que você está passando. E o salmista que disse isso, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Será que alguém aqui seria capaz de enumerar um por um dos benefícios de Deus? Seria incapaz. Deus nos fez muito, e gratidão é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Está escrito, não vos embriaguei-vos com vinho. O que é embriagar com vinho? Aqui vinho é bebida alcoólica, e Deus não quer. Se tem alguém aqui nessa noite que está vivendo isso, pastor, eu ainda bebo bebidas alcoólicas, eu ainda fumo, eu falo isso tranquilamente para você, sem lhe ofender. Deus não quer isso de você. Eu estou falando que não é eu que estou, é Deus que está me usando a minha boca e dizendo para você, Deus, o teu Criador, o que te formou, o que te criou, está dizendo, eu não quero mais isso para a sua vida. E eu estou dizendo isso porque Deus está libertando pessoas disso aqui nesta noite, tá bom? Agora perceba uma coisa, ele diz, não vos embriaguei-vos com vinho, porque há contenda, há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Porque o mistério é o quê? Aquilo que me enche e me controla. Então se o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, o Deus Espírito Santo, se Ele me enche, a minha vida vai ser conduzida, vai ser controlada totalmente por Ele. E o resultado de ser controlado pelo Espírito, Paulo fala, você vai cantar, você vai louvar e você vai dar graças a Deus em todas as coisas. Então gratidão é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então não seja ingrato, não murmure, porque senão vai apagar o fulgor do Espírito na sua vida. Quarto, olha só que coisa interessante,
no versículo 20, não desprezeis as profecias. Acredita-se, eu não vou entrar em detalhes aqui, que os irmãos estavam deixando de lado o dom, principalmente o dom da profecia, porque houve alguns equívocos. Algumas pessoas se levantaram ali na congregação e acabaram profetizando aquilo que não era de Deus. E alguns, por receio disso, acabaram colocando de lado. Até mesmo quando alguém legitimamente era usado na congregação em Tessalônica para profetizar pela influência do Espírito Santo, eles desprezavam isso. Por isso que Paulo está dizendo, não desprezem as profecias. Quando ele diz não desprezem as profecias, não desprezem as manifestações do Espírito Santo. Como aqui nessa noite, Deus derramou uma forte graça aqui em nosso meio, e manifestação de profecias, de dons espirituais, de línguas, variedade de línguas, de interpretações. Então isso não pode ser desprezado, isso tem que ser olhado com atenção, isso tem que ser visto com admiração, isso tem que ser visto com louvores e honra e glória ao nome do nosso Deus. Se isso não te maravilhar, porque a manifestação do Espírito Santo, ela não é natural, é uma obra sobrenatural. E hoje nós podemos dizer, nós vivemos o sobrenatural aqui nesta casa de oração, por N motivos, ok? E também esse da manifestação do Espírito. Então desprezar, ou seja, tornar sem importância os dons do Senhor. Então, a respeito dos dons espirituais, não podemos viver uma indiferença fria, e nem também excessos descontrolados, né? Eu tenho que entender, por isso que a gente tem sido aqui instruído por Deus no estudo bíblico, para não exceder. Quando é Deus, deixa Deus te mover, mas se não for Deus, se cale e glorifica o nome dele, ok? Então nós não podemos cometer excessos, extravagâncias, mas também não podemos cometer o outro extremo de viver uma indiferença fria. Você vê uma manifestação dessa e você fica com o teu olho seco, você fica olhando assim como se nada tivesse acontecendo. Isso não pode acontecer, né? Quando há uma manifestação dessa, você tem que se quebrantar diante de Deus, você tem que se derramar diante da presença do Senhor, porque através dessas manifestações do Espírito, a presença dele se manifesta no meio da igreja. Ok? Nós não devemos, através dos dons, nós não devemos promover confusão. 1 Coríntios 14, 33 diz, Deus é Deus de paz em todas as igrejas, e não Deus de confusão. Mas devemos procurar os dons espirituais com ardor, desejar fervorosamente os dons para quê? Para glorificar a Deus, para exaltar a Cristo e para que a igreja seja edificada, para que o potencial da igreja, de cada membro da igreja, venha aumentar, venha crescer. Que coisa linda! Tivemos uma experiência, né? Eu e o servo de Deus, o Michel, e fui numa vigília pregar nesta madrugada, ele foi comigo, e eu sinto, ele não precisa nem falar nada, eu vi como o potencial espiritual dele aumentou. Só para você ter uma ideia do que eu digo, e aí que tem que vigiar mais, né? Só para você ver, ninguém sabia do mover que Deus estava fazendo na vida dele, mas até um convite para pregação ele já recebeu já, depois desse mover que Deus está, veja, então potencial espiritual está sendo aumentado, porque está buscando a Deus, está orando, está ouvindo a palavra. Então quando está acontecendo essas manifestações do Espírito, Deus está renovando você, aleluia, Deus está te capacitando, a sua fé está aumentando, louvado seja o nome de Jesus para sempre, glória a Deus. Então quando Paulo diz, não, eu vou ficar com essa tradução que é linda, não apagueis o fulgor do Espírito. Eu gosto dessa palavra, fulgor, essa palavra mexe comigo, esse ardor, não apagueis o ardor do Espírito, essa chama maravilhosa. A palavra em grego aqui é sbenime, que significa apagar um fogo, abafar, que é diminuir ou fazer cessar totalmente, é extinguir mediante o afogamento com água. Olha só o que Paulo está dizendo, o mover do Espírito não pode diminuir, o mover do Espírito não pode ser apagado, o mover do Espírito não pode ser suprimido, não podemos afogar, jogar um balde de água fria no fogo de Deus. Quando Paulo diz aqui
literalmente no original, né? Não extingais o Espírito, ele não está falando que você pode apagar o Deus Espírito Santo. Não tem nada a ver. Deus é Deus, ninguém pode apagar ele. Está falando que as manifestações dele, porque se as manifestações do Espírito no meio de um povo não é bem-vinda, ele sai. Ele se retira, ele não opera, ele não se manifesta. Se tem alguém que é sensível, esse se chama o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai, como o Filho, e ele, o Espírito Santo, conforme nós lemos a Bíblia, ele é uma pessoa muito sensível. Para você adquirir uma intimidade com o Espírito Santo, não é fácil, não é da noite para o dia, é um processo diário. É como num casamento, quando você casa, até o casamento se encaixar, meu amado, é um processo. Quando você casa, não é da noite para o dia, meu casamento está mil maravilhas. Não, tem casamento que vai demorar 10 anos para se encaixar perfeitamente. Não se assuste, não. Eu vi uma vez meu pastor dizendo isso, não foi bem? Pastor Dejaí falando, um casamento vai ficar bom depois dos 10 anos. Eita, ainda bem que eu já estou nos 20. A fase difícil já passou. Então, a comunhão com o Espírito Santo é como se fosse um casamento, meu amado. E como não é um casamento espiritual, e ali a gente vai vivendo aquela convivência diária, no caso ele nunca vai fazer nada de errado conosco, é só nós que falha com ele, né? E entende uma coisa, então nós precisamos cultivar essa amizade, essa intimidade, essa comunhão do Espírito Santo. Perceba só, esse verbo não extingais, ou o fulgor, né? Não apagueis, aí o fulgor, esse verbo era usado para dar a ideia, né, de apagar um fogo, ou também de ressecar coisas molhadas, para se tornarem secas. Irmão, Deus não quer o seu povo apagado e nem seco. Levante a mão direita e repita isso comigo: Deus não me quer nem apagado e nem seco. Amém, amém, amém. Deus não quer o seu povo nessas condições. Não podemos lançar água fria sobre os crentes, sobre a extraordinária inspiração do Espírito Santo, que falam em línguas espirituais, que recebem mistérios, que entregam profecias, que oram, que louvam, que adoram, que glorificam, que são usados para ministrar no meio da congregação. Isso não pode acabar, isso não pode diminuir. Essas manifestações só tem que crescer. Eu posso ver aqui com os meus olhos, já temos visto os indícios, mas eu tenho visto aqui no nosso meio, Deus tomando as crianças, até as criancinhas, e chegará dia que você verá com os teus próprios olhos, até criança vai ministrar cura divina aqui dentro desta casa. Não é só profecia que elas vão entregar, não. Essas crianças vão chegar e vão dar de dedo no ato profético, vão entregar mistérios, elas vão ministrar sobre as pessoas. Por quê? Porque esta é a promessa que Deus fez. Há de ser que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. As crianças profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos, os anciões terão sonhos, e sobre o meu servo e minha serva eu derramarei do meu Espírito. Quantos querem mais da presença do Espírito? Quantos querem queimar na presença do Espírito? Quantos querem ter um nível espiritual aquecido nesta noite? Adore a Deus, exalte a Deus, porque Deus vai te tomar, Deus vai te encher, Deus vai te envolver. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. Emassi canto labra subderessa. A Bíblia diz que Jesus não apaga o pavio que fumega. Era uma profecia que Isaías falou acerca do Messias. O que é o pavio que fumega? É aquele pavio que foi embebido, né, com a combustão ali, no caso o óleo, e ele está apagando, está minguando, está se apagando. Então a Bíblia diz aí, agora em Mateus capítulo de número 12, versículo 18 ao 20, está dizendo que Jesus, que Ele é o Senhor, é o Messias,
Ele não apagará o pavio que fumega. Então o que está querendo dizer? Jesus está vendo as vidas ali fraquinha, a vida mirradinha. Jesus não vai estender a mão para apagar aquele fogo que já está apagando. Pelo contrário, Ele vai derramar o azeite, Ele vai acender a chama e o fogo vai pegar. Se tem pessoas, se tem pessoas que entraram aqui fumegando, o seu paviozinho já pronto de se apagar, Deus vai te acender hoje aqui, Deus vai te renovar. Glória a Deus. É o próprio Deus que ordenou na sua palavra: o fogo arderá continuamente no altar, ou seja, não cessará. Levítico 6,13, o altar é eu e você. Nós somos o altar em que nós apresentamos a nossa vida como um altar, como um sacrifício vivo diante do Senhor, e é Deus que vai ali manifestando o seu fogo, é Deus que vai nos envolvendo com a sua presença, é Deus que vai atiçando fogo na vida do servo, na vida da serva de Deus, e é isso que Deus vai continuar fazendo na sua vida. É isso que você precisa, o que você está precisando a priori. Eu sei que você tem muitas necessidades, e o meu desejo é que Deus supra todas elas em glória por Cristo Jesus, mas eu quero apontar para você, primeiro, você que não é salvo, a tua maior necessidade é aceitar Jesus nessa noite e entregar a sua vida para Ele. Segundo, qual é a maior de todas as necessidades para esse povo, sendo já salvo? É ser cheio do Espírito Santo. E eu pergunto nesta noite: quem quer ser cheio do Espírito Santo? Porque a tua maior necessidade, eu estou falando maior, a tua maior necessidade não é teu dinheiro, não é teu bolso cheio de dinheiro, a tua maior necessidade não é nem ter saúde. Tudo isso é válido e é bênção, e Deus seja louvado pelo aquilo que Ele nos dá, mas a maior necessidade tua é ser cheio do Espírito Santo. Se importe com isso, dê atenção para isso, se envolva com a presença e diga: Deus, me enche, eu estou aqui, eu quero, eu desejo ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos comer. Falei que hoje é curta a mensagem, glória a Deus. Aqui eu quero deixar um grande alerta, mas um grandíssimo alerta para todos nós que estamos aqui nesta noite. O primeiro alerta é esse: não venhamos a magoar ou ofender o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não magoe, não ofenda o Espírito Santo. Israel cometeu esse equívoco. Isaías 63:10 está escrito: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. E agora o texto diz que o Espírito Santo lhes se tornou inimigo e pelejou contra eles. Que versículo triste. Imagine alguém, por causa da sua teimosia, por causa da sua dura cerviz, Deus fala uma coisa, ele não atende. Deus fala para ele: perdoa, ele não perdoa. Deus fala para ele: te conserta na tua casa, ele não te conserta. Busca a reconciliação para o teu casamento, sua família, ele não busca. Ele não se rende aos avisos que o Espírito Santo dá. E Deus está falando no meu íntimo: tem aqui casais que estão entristecendo, contristando o Espírito Santo. Tem pessoas que estão magoando e ofendendo, rejeitando o grande amor do Espírito Santo. Então eu te peço, pelo amor de Deus, não magoe mais o Espírito Santo. Pare de magoar o Espírito de Deus, pare de ofendê-lo. O Espírito Santo, ele tem estado magoado com alguns posicionamentos. O Espírito Santo tem estado ofendido. Quando ele te uniu com o seu marido, com a sua esposa, e você fez um voto no altar: eu vou até o fim. O Espírito Santo estava lá. E por que você está magoando agora o Espírito Santo? Acerte isso. Conserte essa situação. Será que a graça de Deus não é maior do que essa luta, essa indiferença que vocês estão vivendo? Aqui não é um, não é dois, não é três, são vários que estão passando por esse processo.
Primeiro, não magoe ele, não ofenda ele, não seja duro de serviço. Não deixa, não se curva. Dura serviço é isso, é a pessoa que não se dobra, não se submete. Está duro. Aí o Espírito Santo está ficando magoado, o Espírito Santo está ficando ofendido, está dizendo: a sua rebeldia está me magoando. Oh, meu Deus do céu. Segundo alerta para nós, oh meu Deus, me ajuda. Segundo alerta é esse: não entristeça o Espírito de Deus. Está escrito isso em Efésios 4:30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Há uma marca em você, há um selo em mim. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o Deus Todo-Poderoso pegou e colocou um selo. Qual é o selo? O selo do Espírito, que te marca como uma propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus, e detalhe, é uma propriedade selada. Por que selada? Você acha que o inimigo pode fazer da sua vida o que quer? Você acha que o inimigo pode pôr a mão onde quer? Você acha que o inimigo pode entrar na sua história e fazer o que quer? Não pode. A única coisa que ele pode fazer é o que Deus permite ele fazer por um propósito maior divino. Mas você é jardim selado do Senhor. O Senhor selou. Você tem o selo do Espírito de Deus. Tem pessoas entristecendo o Espírito Santo, falando mentiras, entristecendo o Espírito Santo com brigas com os outros membros. Pessoas que por causa da sua ira estão dando lugar ao diabo, não liberam perdão e deixando a ira virar uma raiz de amargura, deu lugar para Satanás. Estão entristecendo o Espírito Santo, roubando, furtando, pegando aquilo que não é seu. Está tudo no contexto de Efésios. Estão entristecendo o Espírito Santo, oh meu Deus, sem compartilhar, sem ajudar as pessoas necessitadas. Entristecendo o Espírito Santo, falando palavrões, palavras corruptas de suas bocas, palavras que não servem para edificar. Pessoas com amargura, já se tornou uma água amarga. Aonde você está, você azeda o ambiente. Pessoas iracundas, pessoas cheias de cólera, pessoas que não param de gritar de noite, blasfemando, caluniando, falando coisa indevida, vivendo em malícias. Isso é que entristece o Espírito Santo. Então fica aqui um alerta: essas coisas vão fazendo com que o fogo vai se apagando, essas coisas vão fazendo que a pessoa vai ficando seca, que nem um vale de ossos secos. Entristeceram tanto o Espírito Santo que viraram um vale de ossos secos. Mas quem por misericórdia levantou eles de novo? Ezequiel profetizou a palavra e o Espírito Santo: estou dentro. E quando o Espírito veio, colocou de pé um grande exército. Glória a Deus, hein? Escute isso, oh meu Deus, isso aqui é tremendo, viu, irmãos? Porque nós não devemos magoar e nem entristecer o Espírito? Porque sem o azeite, sem o fogo, sem a luz produzida pelo Espírito Santo na nossa vida, perdemos a comunhão com Jesus. Eu estou falando de Mateus 25, a parábola das virgens. Quem é que perdeu Jesus? As que estavam sem azeite. Por que perderam Jesus que estava sem azeite? Sem o mover do Espírito. Ali, não apagueis o Espírito, é deixar que uma ação fervorosa cesse. Então a pessoa vai magoando, a pessoa vai entristecendo, a pessoa vai perdendo a alegria da salvação, vai parando de orar, veja, vai sendo ingrata, vai desprezando os cultos. Para ela é normal, as coisas que acontecem é tudo normal, para ela já é uma coisa corriqueira que não faz diferença nenhuma. Veja, só abafando, só suprimindo o fogo. Daqui a pouco a trombeta vai soar, Jesus vai vir, como que você vai enxergar sem azeite? A Bíblia diz que quem não tinha o óleo, ficou. Quem não tinha óleo bateu na porta, mas a porta já estava fechada, porque ficou tarde. Deus não quer deixar ninguém para trás.
E como não ficar para trás? Põe azeite nessa lamparina hoje. Ó, minhas lamparinas estão acesas, esperando o barulho dos seus braços, direção à porta. Aumenta o volume, tá bonito. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Eu já coloquei. Tá lindo, aumenta. As minhas vestes brancas. Bacachai. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Tem fogo, só que tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Tem fogo de novo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Se Ele é lindo, levante as duas mãos agora e enche esta casa de júbilo, de louvor, de adoração e glorificação. Sustente as suas duas mãos levantadas agora e adore a Deus com línguas e mistérios. Fale em mistérios com Deus, porque quem fala em línguas, Juninho, esta pessoa edifica-se a si mesmo. Quem fala em línguas dá abertura para que possa ver interpretações. Adore a Deus, exalte a Deus, porque hoje Deus vai preencher esta lamparina. Deus vai colocar esse azeite. Receba o renovo do Espírito aí agora. Xanande copla sobre que mantergionácia. Me ajuda a pregar. Hoje eu posso pedir. Põe a mão aí no ombro do teu vizinho. Diga: Jesus, o Deus da tua vida, te convida hoje para ser cheio do Espírito. Então seja cheio agora. É pastores cheios. Como é gostoso servir a Deus com pastores cheios, obreiros cheios, são músicos cheios da presença. Até a mídia é cheia. Eles tiram foto falando em línguas, eles tiram foto dando glória a Deus. Os obreiros ali, pulam, saltam, falam em mistério. Até as crianças, os adoradores, é cheia. Candolo pronai, derande comanarasai, shemi dopli remantria, candasse tequetequita, shana complemante cobasai, deraba súbria. Estou tomada, minha mente está tomada, o meu coração está tomando, o meu corpo está tomando, o meu espírito está tomando, a minha alma está tomada. O Espírito de Deus, Ele tem acesso a todos os cômodos da casa, pastor Júlio. Esta casa é dele, esta casa é dele, esta casa é dele. É espírito, é corpo, é alma, é tudo dele. O coração é dele, a mente é dele, os pensamentos são dele. Ei, a casa é dela.
Adele. Alguém pode dizer com as duas mãos levantadas, mas você vai gritar bem forte. Diga: Espírito Santo, Tu és o morador desta casa, que sou eu sou a Tua morada. Faz da minha vida o que bem quiseres. Se é verdade, adore a presença do Espírito. Dequece a couto labrasúpia, ande com manácia canderécia. Hoje Ele vai converter tristezas em alegria. Hoje Ele vai converter desânimo em ânimo. Você que entrou aqui apagadinho, sem brilho, sem exuberância, sem vigor, hoje o Espírito de Deus te toma. Hoje Ele te toma nesta casa. Meu Deus. É hoje, é hoje, é hoje. Através do fogo do querido amigo do Espírito Santo, primeiro apagamos todos os dardos inflamados do inimigo. Bacanácia. Através do fogo do Espírito. Por que eu digo fogo do Espírito? As armas espirituais, o escudo da fé, aleluia, faz parte da obra do Espírito na nossa vida. E a Bíblia diz: tomando sobretudo o escudo da fé, para que podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O adversário só aqui, ó, piu, piu, bombardeando a tua mente, bombardeando o teu coração, dizendo: você é um derrotado, tua casa não vai para frente, teu casamento é uma vergonha, é uma derrota, teu ministério é uma mentira, você é um crente sem vergonha. Dardos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Tem coragem de fazer assim? Tem coragem? Olha o escudo. Hoje, debaixo, essa seta maligna querendo te jogar numa depressão, nesta ansiedade, querendo causar fadiga, estresse. Hoje o Senhor estará apagando todos os dardos inflamados do maligno, porque no fogo do Espírito, aleluia, as armas do inimigo caem por terra. Ele não vai incendiar você com fogo estranho. O inimigo não vai incendiar você com fogo da desistência, com fogo da falta de fé, com fogo da destruição. O fogo que queima em você é o fogo do Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Segundo, para a gente concluir, oh glória a Deus. Através do fogo do Espírito Santo, nós conseguimos apagar o fogo da fornalha das aflições desta vida. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Hebreus 11:34, rápido, mais rápido correndo. Olha o que diz. Como que eu sei que eles apagaram pela a obra do Espírito? O dom da fé. Você só vai conseguir apagar o fogo da fornalha se você tiver o dom da fé. Porque o dom da fé te leva a operar milagres, te leva a viver maravilhas. Você já viu alguém, irmão, quando você chega uma roupa perto do fogo, o que acontece com aquela roupa? Uma roupa de linho, quando você, a roupa sente o cheiro do fogo, ela já era. Agora, olha o que o texto diz: e extinguiram a força, a violência do fogo. De quem que está falando aqui pela fé que fizeram isso? Misael, Ananias e Azarias, ou seja, Mesaque, Sadraque e Abednego. Então, veja só, o fogo do Espírito queima mais alto do que o fogo das aflições. Vou repetir. O fogo do Espírito Santo, ele queima mais forte
do que o fogo das aflições. Ó, se você melhorar, eu entrego. Olha lá. Essas lutas que você tem enfrentado, não vai ficar nenhuma sequela. Não vai ficar sequela. Porque eles foram jogar. Olha como que é o mistério. Porque por detrás de uma prova sempre tem uma bênção disfarçada. Eita! Vou repetir, por detrás de uma prova tem uma bênção disfarçada. Vou repetir, por detrás de uma prova tem uma bênção disfarçada. Foram jogados amarrados. E aí Nabucodonosor, quero ver quem vai te livrar. O fogo do Espírito queimando no coração deles, o fogo da fé, e manifestando, e só Jesus ali no meio deles. O texto diz, Nabucodonosor olha e vê eles andando, passeando. Por que está andando no meio da provação? Essa prova não vai parar a sua caminhada, essa luta não vai parar a sua... Eles andavam, e ali entraram com as mãos amarradas, mas no meio daquele processo, ao fogo do Espírito queimando, ao fogo do Espírito queimando a amarração. Hoje Deus vai liberar bênçãos espirituais, e vai liberar os contratos, vai liberar as bênçãos materiais. Pega o fogo. É o fogo. Foi só desamarrando. Aí quando eles saíram, não falei que era uma bênção disfarçada? Quando eles saíram, Nabucodonosor falou, eita, o fogo que queima vocês é forte, hein? É o fogo do Espírito, esse Deus aí é tremendo. Tem uma coisa, todos vão adorar esse Deus aqui na Babilônia, e tem mais uma coisa, vocês vão ser exaltados aqui no meu reino, aleluia. Ei, no meio dessa prova, Deus vai te exaltar, Encerrei. Vou encerrar. Oh meu Deus, é hoje. Encerrei agora. Eu concluo dizendo: primeiro, não sejamos negligentes com as manifestações do Espírito Santo. E segundo, e nem venhamos a ser intimidados por causa das dificuldades. Quem é que estava sofrendo isso? Timóteo passando as lutas interior, luta fora, luta dentro. Era luta por dentro e por fora. Luta pessoal que ele vivia, luta que vinha de fora. Não preciso ser profeta para dizer que tem muita gente vivendo isso aqui. E aí ele começou minguando. Paulo falou, opa, está na hora de um renovo. Quando você vê que você não tem mais o mesmo ânimo para congregar, para cultuar, renovo neles. Ah, não estou conseguindo mais ler a Bíblia, não estou conseguindo mais fazer o devocional. Renovo neles. E aí Paulo falou, ó, te digo uma coisa, desperta. Sabe o que significa despertar o dom ali? Significa o quê? Reacende e mantém ele queimando. É isso que significa. Atiça o teu dom, Timóteo. Atiça ele no fogo. Põe ele para queimar. Volta àquela tradução linda, 1 Tessalonicenses 5,19. E nós encerramos lendo aquela tradução linda, meu querido. Isso, com a mão direita levantada. Diga, leia forte isso comigo, esse versículo. 3, 2, 1. Não apagueis o fulgor do Espírito. Sai daqui nessa noite aceso pela presença do teu Deus. As palmas louvem ao Senhor.